Fala rapaziada, beleza pura? Galera, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling, falar um pouquinho de camada mais energética e camada de valência, tá bom? Primeiramente, quando a gente fala em distribuir os elétrons, nós sabemos que esses elétrons se encontram na eletrosfera, né? Nas camadas eletrônicas, naquilo que nós também podemos chamar de níveis de energia. E o diagrama que nos proporciona ter nível, subnível e elétrons, tá? Tudo bem organizado, é o diagrama de Linus Pauling, Linus Pauling, como tu quiseres chamar, tá? Vai a teu critério. Mas esse diagrama ele é super interessante porque ele vai me ajudar em tabela periódica, ligação química, polaridade, geometria molecular. O diagrama me ajuda muito. Então nesse diagrama eu tenho nível, subnível e elétrons, tá? Nós vamos ter nesse diagrama os 7 níveis e os 4 subníveis. Quais são os subníveis? SPDF, sopa de feijão, né? Não esquece disso, sopa de feijão, SPDF. Então eu vou te ensinar primeiramente a construir esse diagrama, tá? O diagrama seria assim, eu vou te contar uma história interessante, que é a história do sapo. E nessa história do sapo que pula dentro e fora da lagoa, tu consegue construir teu diagrama. Seria mais ou menos assim, ó, acompanhe. Então eu vou te contar a história do sapo. Sapo pula dentro, sapo pula dentro e fora, o quê? Sapo pula dentro e fora, sapo pula dentro, porque o sapo pula. Então vocês estão percebendo que eu coloquei os 4 subníveis com essa história tosca do sapo, né? Como é que é, Thiago? Sapo pula dentro e fora. Cheguei no limite, né? Aí eu repeti esse limite, ó. Sapo pula dentro e fora, sapo pula dentro porque o sapo pula. Então tá aí o meu diagrama quase que completo. Os subníveis já estão aí. Lembrando que quando tu for construir esse diagrama no teu caderno, sapo, tu tem que deixar uma linha em branco. Sapo pula, uma linha em branco. Sapo pula dentro, uma linha em branco. Você precisa deixar uma linha em branco, porque senão, se fizer muito imprensado, tu vai te atrapalhar na hora de terminar o diagrama, tá? Com os cortes transversais que nós vamos passar aqui. Então agora eu vou alinhar. Essa aqui seria a minha primeira linha, meu primeiro nível, ou minha primeira camada. Minha segunda camada, terceira camada, ou terceiro nível, né? Quarto nível, olha aí, ó, eu deixei um espaço. Quinto nível, vai dar tudo certo, ó. Sexto nível, sexta camada e sétimo nível e sétima camada. Agora que eu já tenho alinhado os níveis e camadas, vou colocar o número de elétrons que cada um suporta, né? Nós lembramos que S suporta 2 elétrons, é o limite, é o máximo que ele suporta, esse expoentezinho aqui. Isso quer dizer que ele pode conter 1 ou 2 elétrons estourando. P suporta 6, é o limite. Tiago, sempre vai ter 6? Nem sempre, né? 6 é o topo máximo. Pode ter 5, 4, vai depender da situação. D suporta 10. F suportam 14, tá? O limite máximo é esse. E agora eu vou passar os cortes transversais. Esses cortes transversais é que vão ditar como é que a distribuição deve ocorrer. Turma. Olha aqui, ó. Então vocês estão percebendo como eu deixei um espaço legal na hora de contar a história do sapo. Os cortes transversais que eu estou passando pelo diagrama estão tranquilos, estão bem visíveis, né? Então eu vou seguir cada seta. Vou seguir o primeiro corte, termine uma seta, vou para o início da próxima. Todas as vezes que terminar em uma seta, tu vai para o início da próxima, ó. E assim você segue os cortes que estão ditando a sequência de energia. Esse diagrama ele te dá a distribuição por ordem crescente de energia, do menos energético para o mais, tá? Então vamos colocar um exemplozinho aí básico. Digamos que eu queira aqui distribuir para começar, vamos colocar aqui, eu quero distribuir o bromo. 35 elétrons do bromo, tá? Galera, o primeiro corte passa por quem? O primeiro corte? Um S2. Então isso quer dizer que de 35 eu já começo aqui com S2 e de 35, 2 elétrons já estão aqui, ó. O expoentezinho. Terminou o primeiro corte, um S2, eu vou para o início do próximo. O próximo passa por quem? 2S2, ó.
Depois 2S2, acabou a seta, né? O corte acabou, o início do próximo. O próximo é 2P6. O corte continua, não acaba aqui, então eu tenho que continuar. Depois 2P6 eu tenho 3S2, né? E de vez em quando eu tenho que parar para conferir, tá bom? O que mais que nós temos? Depois de 3S2, nós temos 3P6. Depois de 3P6, 4S2. De vez em quando a gente para conferir, ó, 2 mais 2 mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Depois de 4S2, quem seria o próximo? 3D10. 3D10, já são 30, né? Eu só tenho mais 5 elétrons aí, já que são 35, ó. Depois do 3D10, o próximo seria 4P6, turma, mas eu não tenho esses 6 disponíveis, né? Eu poderia ter 6, mas como eu só quero distribuir 35, termina em 4P5, ó. Então, minha distribuição foi encerrada em 4P5, onde eu tenho 35 elétrons distribuídos, tá bom? Distribuir. Lembrando vocês que a camada de valência é a camada mais externa, a camada de valência mais externa. Então, a camada de valência aqui do bromo seria 4S2 e 4P5. Não é a que tem mais elétrons, mas a camada maior em número. Então, isso quer dizer que isso daqui é o que eu chamo de camada de valência, tá? Camada de valência, a camada mais externa. É a maior camada do átomo. Nessa camada de valência eu tenho um total de quantos elétrons? Verifica aí, ó. Eu tenho um total de 7 elétrons, né? Beleza? Então, essa é a nossa distribuição em relação ao bromo, distribui em 35 e valência é a maior camada. Agora veja bem, se eu me deparasse com um exemplo como esse aqui, ó. Eu quero distribuir os 26 elétrons do ferro, 26. Para quem não está enxergando muito bem aí, ó, vamos colocar aqui, ó, 26. Então eu teria 1S2, 2S2, 2P6. Estou distribuindo aqui rapidão, mas é só seguir o diagrama que eu acabei de apagar. Você pode depois distribuir aí com calma, distribuir, né? Aí a distribuição de 26 elétrons. Pessoal, a camada mais energética é sempre onde a distribuição acaba, onde ela encerra. Então, encerrou em 3D6, essa aqui é a camada mais energética. É sempre a última da distribuição, a última sempre. Agora, a valência é a maior. Camada 3 não é a maior é a camada 4. Então, essa camada 4 é a tal da valência, tá? Então, não confunda. Valência é a maior e mais energética é a última. Olhando o exemplo do bromo, a valência é 4S e 4P, né? Tudo isso aí é a camada 4, que é a maior. Se eu fosse falar da mais energética, seria apenas 4P5. Ó. Essa aqui seria a mais energética, já que a distribuição encerrou em 4P5. Tá bom? Nosso próximo tópico aí é falar um pouquinho de ligação química. Voltaremos a falar um pouquinho sobre camada de valência, tá? Valeu? Forte abraço!